antes de começar a aula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aliás, o próprio Santo Bernardo de Claraval foi quem começou com esse hábito de, antes de toda homilia, isso não é homilia, é uma aula, mas antes de todo pronunciamento que fazia, rezar um Ave Maria, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E antes mesmo, um pouquinho antes de começar essa aula, eu pensava, refletia um pouco a respeito da responsabilidade do professor, né? Essas aulas aqui, elas não são assistidas só por vocês, elas vão para a internet e algumas são assistidas por milhares de pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Se eu ensino aqui alguma coisa que pode levá-los para um caminho que é ruim, eu sou responsável por isso também. E é por isso que eu gosto de insistir, né, em todas as aulas que eu já dei aqui no Centro Dom Bosco, em me ater o máximo possível aos fatos, né, e pedir para que vocês também corram atrás deles, quer dizer, que vocês procurem se informar o máximo possível. Não fiquem só com a aula, porque a aula sempre vai ser um pouco enviesada, ela sempre vai ter muito da perspectiva do próprio professor, ela vai ter a minha própria interpretação e alguma parcialidade, isso é inevitável, né? Mas existe objetividade, a gente não pode esquecer disso. Por mais que nós vivamos numa época que aceitou completamente a máxima de Nietzsche, né, de que não existem fatos, só interpretações, mas as interpretações são interpretações de fatos, então eles estão pressupostos. Nós fomos também educados por uma historiografia marxista, de tendência marxista, que tenta enxergar em tudo luta de classes ou certos interesses econômicos, e por isso mesmo, ou então pelo menos uma ideologia, e por isso mesmo a gente tende a buscar antes interpretações para fatos que nós não conhecemos, né? E é muito importante que primeiro nós conheçamos os fatos, né? A quantidade de interpretações que circulam por aí, de coisas que as pessoas não conhecem, de acontecimentos históricos que são desconhecidos, é muito grande, né? E a propagação desses mitos, né, a respeito das cruzadas, como por exemplo se fossem o imperialismo europeu que vai trazer a cultura ocidental para o Oriente Médio, né? Ou então a Inquisição como sendo um instrumento de opressão da igreja, ou às vezes da nobreza, apresentam como se fosse, ou então um instrumento de opressão da mulher. A ideia de que a Idade Média foi um período onde reinava o machismo mais absoluto. Todas essas ideias, elas não são ideias, elas são slogans, né? Elas são resquícios de opiniões de pessoas que no início conheciam os fatos, mas hoje são apresentadas a pessoas que sequer os conhecem, né? Então ficam repetindo, né, chavões, ficam repetindo frases a respeito de fatos desconhecidos. E então, desde já, né, eu vou recomendar algumas leituras para vocês, né? Eu recomendei na aula passada algumas, vou fazer questão de pedir para colocarem por escrito quando o vídeo sair, porque algumas pessoas reclamaram que a minha dicção não é muito boa, né? Não sei, por isso que eu falo baixo também, então as pessoas não entendem o que eu estou falando, principalmente quando eu falo uma língua estrangeira. Então é importante, né? Mas é importante vocês conhecerem esses livros, vocês terem contato com eles. Além daqueles que eu citei na aula passada, tem mais dois aqui que eu vou introduzir, que eu vou ler só um trechinho. Os dois têm o mesmo nome, se chama História das Cruzadas. Um é do Guillaume de Tir e o outro é do Guibert de Nogent, né? Os dois são franceses, contemporâneos ainda do período das Cruzadas, que vão escrever. Os dois vão fazer relatos principalmente a respeito da primeira cruzada, são os que eu vou mencionar aqui, né? Eu vou tentar seguir com vocês uma sequência mais ou menos cronológica das 8 cruzadas. Nós podemos notar também alguns padrões e
algumas diferenças entre elas. Mas também recomendo leituras sobre esses outros assuntos que eu mencionei. Sobre a Inquisição, por exemplo. Existe um livrinho muito bom, embora tenha uma linguagem um pouco... Isso foi um amigo que me disse que achou a linguagem um pouco ideológica. É verdade, né? Do Christian Iturralde, né? O título do livro se eu não me engano, A Inquisição, Tribunal de Misericórdia. Tribunal de Misericórdia. Um outro, por exemplo, sobre o suposto machismo na Idade Média, que elas focam muito na figura da rainha Branca de Castela, que foi a mãe de São Luís, de quem nós vamos falar aqui hoje, que é a Regine Pernoud, foi uma historiadora dos anos 70, 80, que se converteu ao catolicismo escrevendo a biografia de Santa Joana d'Arc. E esse livro é o livro mais conhecido dela, além dessa biografia de Santa Joana d'Arc, que é A Mulher no Templo das Catedrais. Também é outro livro que vale muito a pena vocês lerem, né? E são essas leituras que vão formando vocês, né? Mas enfim, eu falava na aula passada sobre o contexto em que se deram as cruzadas, né? Eu me concentrei principalmente no século XIII, né? Que é quando aconteceram a maioria das cruzadas. Eu falei sobre as catedrais góticas, falei sobre Dante Alighieri, falei sobre a escolástica, sobre as polifonias, né, de Leonin e Perrotin, ou seja, tentei estabelecer mais ou menos o cenário cultural em que as cruzadas vão ocorrer. E agora nós vamos mais à descrição dos fatos mesmo. Antes disso, também é importante fazer uma outra observação preliminar, que vai ajudar muito vocês, a respeito de geopolítica, que vem do fundador dessa ciência, né, a virada do século XX, que foi Halford Mackinder, né, que escreveu tem uma tese que ficou muito conhecida, que mais tarde foi influenciar até o Haushofer, os teóricos do nazismo, né, da história do espaço vital alemão, mas que uma tese que no início é muito acertada, que é sobre, ele chamava o pivô geográfico da história, né? O título da tese, né? The Geographical Pivot of History. E nessa tese ele fala sobre alguns povos bárbaros que vão moldando, né, acontecimentos históricos infinitamente superiores à capacidade deles mesmos de produzir essas mudanças. E isso por conta do território que eles ocupavam, e a partir dali as mudanças políticas que eram ocasionadas tanto no Extremo Oriente, na China sobretudo, quanto na Europa, no Oriente Médio, no Norte da África. Ele dá o exemplo dos turcos otomanos, dá o exemplo dos mongóis, dá o exemplo dos hunos, né? Os hunos ainda na antiguidade, um povo que se expandiu a partir da Ásia Central, uma área totalmente desprotegida, que não tinha absolutamente nenhuma capacidade de resistir a um ataque externo, uma área muito indefesa. E as estepes da Ásia Central viram, né, o povo huno se espalhar e tocar o terror desde a Europa ocidental até a China, né? Na China eles ocasionaram o fim do império da dinastia Han e divisões internas que acabaram levando a China a uma outra era histórica, né? Por causa da pressão que eles fizeram sobre o império chinês. Da mesma forma, no Ocidente, a pressão que fizeram sobre as tribos bárbaras, né, germânicas, fizeram com que elas, por sua vez, pressionassem o Império Romano e acabassem por destruí-lo. Buscassem refúgio em território romano. Muitas tribos bárbaras começaram a ocupar parte do exército romano, fazer parte do exército romano como mercenários. Muitos se tornaram oficiais e começou uma verdadeira ocupação, né? E daí o loteamento do Império Romano e o saque de várias cidades. Então, esse processo
que vai se repetir mais tarde com os mongóis, né, destruindo também a dinastia Sung, né, na China, e dando origem a um novo período histórico também, fazendo pressão sobre a Rússia na Europa Oriental e mudando também os acontecimentos. Isso vai ter uma influência muito grande nas cruzadas, né? Tanto através dos mongóis quanto através dos turcos, né? Porque qual é o contexto em que as cruzadas vão acontecer? É um contexto já de desgaste do antigo califado abássida, que não existia mais, né? Ou seja, os povos muçulmanos, os árabes, não estavam mais, não possuíam mais uma unidade política. A maior unidade política que existia lá era o califado fatímida, né? Que era muito menor. Ele pegava, não tinha mais a Península Arábica, já tinha sido dividida em 1000 tribos, né? E como era antes de Maomé, e pegava só a costa do Mar Vermelho, da Península Arábica, o Egito, a Península do Sinai e parte da Terra Santa, né? Isso era o califado fatímida. Tirando isso, você tinha outros territórios lá no norte da África, né? Tinha o califado de Córdoba no sul da Espanha, e isso aí era o que formava o mundo islâmico, né? A Pérsia também, que já era um estado separado, já de maioria xiita, né? Então o mundo árabe já se encontrava sob uma divisão e com uma, como é que eu vou dizer, uma situação em que ele já não se expandiu mais, né? A última tentativa de expansão significativa tinha sido no século 8 e 9. Já tinham sido derrotados em Poitiers, na França, né, por Carlos Martel, e não tinham mais o mesmo vigor inicial do início da expansão da religião islâmica. Esse novo vigor vai ser dado pela pressão dos turcos, né, que vão pressionar tanto diretamente o Império Bizantino, né, quanto indiretamente vão pressionar os próprios árabes. Então, uma agitação no Oriente Médio vai começar quando os turcos não otomanos, os turcos seleucidas ou seljúcidas, seliúcidas, então, várias maneiras de denominá-los em português, quando eles começam a investir contra o território da Anatólia, no Império Bizantino, território bizantino, disputado com o califado fatímida, o imperador bizantino, Aleixo I, vai pedir socorro ao Papa. Isso pode parecer estranho, porque já tinha acontecido o cisma do Oriente, mas ele era muito recente. Então, ainda existiam relações diplomáticas razoáveis, né, entre o Oriente e o Ocidente. E a possibilidade de retorno naquele tempo era uma realidade, né? Vários papas tentaram resgatar a união dos ortodoxos com os católicos, né? Tentaram demovê-los do cisma. E infelizmente isso não aconteceu, em grande parte por culpa da Quarta Cruzada, que nós vamos ver resumidamente logo mais. O imperador, então, Aleixo I, em 1095, né, pede socorro ao Papa, que na época Urbano II, o Papa Urbano II tinha sido monge em Cluny, que é um dos grandes centros formadores dos maiores santos da Idade Média. É uma abadia famosíssima, né, tanto pelos homens santos que produziu, como também por ser um centro de produção de conhecimento, de formação de grandes eruditos, né, de grandes oradores também. E esse homem também tinha sido amigo de São Bruno, né, fundador dos cartuchos. E já li para vocês o discurso que ele fez conclamando, né, convocando a Primeira Cruzada. Só que ele convoca primeiramente só a França, né? Essa convocação aconteceu no concílio de Clermont-Ferrand, né? No Maciço Central francês. E isso simplesmente não aconteceu. Todos os povos começaram, todos os reinos europeus começaram a enviar voluntariamente soldados, e outros grupos mesmo sem príncipe que os comandasse
começaram também voluntariamente a se oferecer, a se alistar para serem cruzados. Então existe algo de muito espontâneo, né, na formação da primeira cruzada, o que mostra também o vigor da civilização cristã naquele período, né? É muito interessante você ler o relato que o Guibert de Nogent faz, né? Ele conta, eu vou até ler para vocês aqui, que povos que não se conheciam, que não tinham contato um com o outro, que falavam inclusive línguas desconhecidas, se comunicavam através de gestos para mostrar que estavam interessados nas cruzadas, né? Ele fala de um povo que, para mostrar o interesse em participar das cruzadas, fazia o sinal da cruz com os dedos, para mostrar que queriam se alistar, né? Fala também dos escoceses, né, que eram tão bárbaros, o francês falando, né, e que só sabiam fazer guerra com as pernas nuas e casacos de pele, e com armas ridículas, né, mas que apareciam também só para poder servir a Cristo. E isso tudo trouxe também um vigor ainda maior à cristandade, né? Então, podemos falar assim do efeito da primeira cruzada foi principalmente esse, né? Foi trazer um vigor ainda maior a uma cristandade que já estava unida, né? Mas que padecia de certas fraquezas. Por exemplo, o Cisma do Oriente, que aconteceu em 1054, né, que já tinha uma história já de séculos, né, de embates teológicos, né, o embate do Filioque, o embate dos iconoclastas, né, e muitos outros problemas, a contestação da autoridade do ministério petrino, né, da autoridade do Papa. Tudo isso aí já formava o cenário para uma eventual ruptura. E essa ruptura vai acontecer formalmente em 1054, mas na verdade já existia há muito tempo. Em 1075 quase existiu um segundo cisma com o Sacro Império Romano Germânico, né? Que é o famoso episódio do Caminho de Canossa, né? O imperador Henrique IV, né, desejava ter um controle maior sobre a igreja dentro do seu território, queria nomear bispos, etc. E como o Papa recém-eleito no conclave, Gregório VII, São Gregório VII, não aceitava isso, ele escreveu uma carta declarando que o Papa não tinha autoridade nenhuma dentro do território alemão e que, aliás, ele não era nem Papa, ele era um falso monge, né? Em reação a isso, o Papa Gregório VII, São Gregório VII, nos comunga. Isso mostra, vejam bem a força, né, que a submissão ao Papa, né, a força que a cristandade tinha nesse período, superando qualquer fronteira nacional, né? Todos os súditos de Henrique IV se recusaram a obedecê-lo. Ele começou a precisar mendigar, precisar implorar que os seus súditos fizessem comida para ele ou que o vestissem, porque eles todos se recusaram a fazer até isso, a tal ponto que ele se viu obrigado a implorar para o Papa perdão. O Papa disse que o perdoaria se ele fosse pedir perdão pessoalmente, e ele foi até o castelo de Canossa, onde estava o Papa, e foi fazendo penitência descalço, andando sobre a neve, né? Essa foi a maior humilhação que o imperador já passou. Esse episódio é conhecido como Caminho de Canossa, né? Toda vez que você ouve alguém falar de uma grande humilhação, né, de uma pessoa que anteriormente possuía algum poder, foi o seu Caminho de Canossa, né? Mas isso mostra, quer dizer, que quase houve também uma ruptura 20 anos depois do cisma do Oriente, quase houve um outro cisma, né? Mais tarde, no século XIV, aconteceria mais um. Então a gente observa que, por mais que a cristandade tivesse esse espírito de união em torno do Papa, de união, os desgastes já existiam, né? E as cruzadas, elas serviram principalmente para isso, para dar um sentido de finalidade, né? Um sentido de civilização mesmo, onde antes existia só, né? Tem uma fé. Esse sentido de civilização, então, ele foi fortalecido também por figuras fantásticas que surgiram nas cruzadas. Eu mencionei para vocês, da primeira cruzada, Godofredo de Bouillon, que nenhum historiador marxista consegue entender como
motivado por interesses econômicos, porque o homem vendeu todas as suas terras para financiar a primeira cruzada, então evidentemente não era motivado por interesses econômicos, né? O homem ficou pobre do dia para a noite para poder iniciar a primeira cruzada. Primeira cruzada que teve também, e isso é uma outra coisa que é bom nós mencionarmos, um desdobramento, né, que muitos historiadores também adoram mencionar como sendo um aspecto de conflito social ali dentro, né, porque houve uma cruzada dos nobres e uma cruzada, isso se chama de cruzada popular, né? Na cruzada popular, na época foi chamada de cruzada dos mendigos, né, não era bem popular. A questão é a seguinte: houve quando o Papa convocou a primeira cruzada, Urbano II, um monge chamado Pedro Eremita, muito conhecido, cuja palavra tinha grande penetração nas massas, decide agrupar voluntários, né, que não eram nobres, que não eram cavaleiros, que não eram soldados profissionais e que desejavam lutar na cruzada. E ele fez esse pedido ao Papa, foi aceito, e antes mesmo que Godofredo de Bouillon partisse, né, para a batalha, esses cruzados mendigos, né, saíram, já antes se anteciparam e foram massacrados, né, foram derrotados. Os que sobreviveram foram vendidos como escravos ou foram presos. Depois desse episódio, aí sim acontece a cruzada vitoriosa, a única cruzada totalmente vitoriosa, que foi a primeira, uma vitória rápida, decisiva, na Batalha de Ascalão, né, no ano de 1099. Essa batalha foi vencida por Godofredo de Bouillon com uma desproporção numérica gigantesca, né? Ele mesmo, quando tomou a dianteira, tinha só 300 homens com ele, né? Mas o total da cavalaria eram 5.000, né? E contra uma tropa 10 vezes maior de muçulmanos, né? Mas aparentemente eles não tinham tanto valor assim, como soldados. E quando vence, o povo oferece a coroa de Jerusalém a Godofredo de Bouillon. Ele disse que não queria ser coroado com ouro na mesma terra em que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido coroado com espinhos, né? E recusa o trono. O povo o ameaça de morte e diz que ele tem que aceitar, senão ele morre. Então ele aceita. É um homem muito valoroso. Eu me lembro de uma aula do Orlando Fedeli, me esqueci sobre o que era a aula, não era sobre as cruzadas, mas ele menciona o Godofredo de Bouillon, uma frase dele, né, que ele é muito famoso também pela sua força física, e frequentemente em batalha ele cortava um sarraceno no meio, né, com um golpe só. E perguntaram uma vez como é que ele fazia isso, né? Como é que ele tinha essa força. Trouxeram um camelo para ele, para testar se isso era verdade mesmo, se era lenda. Ele cortou o camelo no meio com um golpe só. E perguntaram, né, o que era isso. Ele disse: porque as minhas mãos nunca pecaram contra a castidade. É por isso que eu tenho tanta força assim. Quer dizer, mostra também um pouco da grandeza moral, né, desses homens, que hoje são tão diminuídos. Quantos são conhecidos, né, são tão diminuídos. Tudo gira em torno do interesse econômico, ou então de alguma frustração, algum problema psicológico que é compensado no desejo de batalhar, etc. Então, terminada a primeira cruzada, forma-se então o Reino de Jerusalém. Esse reino ele é acompanhado de vários outros territórios cristãos que formavam uma ponte entre Jerusalém e o Império Bizantino, né? Que é um condado de Tiro, um condado de Edessa, um ducado da Anatólia. Tudo isso aí formava uma ponte que seguia mais ou menos o litoral do Mediterrâneo até chegar na Anatólia, na Turquia, né? Que na época pertencia ao Império Bizantino. E poucos anos depois da primeira cruzada, o condado de Edessa, que era o mais distante, foi logo atacado pelas tropas seleucidas, né? E em reação a isso, decide-se então fazer uma segunda cruzada.
Essa cruzada vai ter como seu principal pregador ninguém menos que São Bernardo de Claraval, um dos maiores santos da igreja, um homem cujos sermões são lidos até hoje, que é um primor de eloquência, que escreveu algumas das orações que são mais conhecidas e que nós mais rezamos, né? O Memorária, né? O Lembrai-vos, Ave Maria Stella, tantas outras. Um homem também conhecido por inúmeros milagres, né? Por exemplo, uma vez ele escrevia uma carta, ele ditava uma carta, começou a chover e o seu secretário já enrolava a carta para poder colocá-la no seu manto. E ele diz: não precisa, você está escrevendo aqui obedecendo a ordem de Deus, então não vai chover. E em torno dos dois não choveu, fez um círculo seco em torno dos dois. Coisas assim aconteceu o tempo todo, né? Antes mesmo de São Bernardo nascer, a sua mãe, quando estava grávida, teve um sonho que ela estava grávida de um cachorro branco, né? Você pode perguntar: um cachorro? Que coisa horrorosa. Mas o cachorro também é um símbolo da fidelidade. Isso foi interpretado assim. E o latido do cachorro como um símbolo da eloquência, né? E o branco como um símbolo da pureza. Então, foi interpretado assim, foi profetizado que ela teria um filho muito puro, que seria muito eloquente e que seria muito fiel a Deus. Exatamente o que era São Bernardo. E o cão é símbolo da fidelidade até nas sepulturas, né? Não sei se vocês já viram esses gisanda dos reis e cavaleiros medievais. Quando eram casados, eles são representados com um cachorro embaixo dos pés. Esse cachorro é um símbolo da fidelidade matrimonial. Então, esse cachorro branco que late muito, de São Bernardo, enfim, é um homem de uma vida extraordinária. É um homem que vai fundar a ordem dos Templários, né? Da qual ele obviamente não participava. Ele era um monge cisterciense, né? Não foi fundador da ordem de Cister, mas já da segunda geração. A ordem foi fundada por Robert de Champagne. Mas São Bernardo, quando decide fundar essa ordem, né, dos Templários, para poder ajudar a proteger, né, o tesouro da Terra Santa, né, ele vai automaticamente se tornar o maior pregador das cruzadas e o homem como que o patrono delas, né? Vai ser quase que um símbolo. As suas pregações são um símbolo do ímpeto guerreiro dos cristãos, tentando proteger a Terra Santa. Eu separei para ler para vocês aqui uma carta, na verdade não é um discurso, é uma carta de São Bernardo, que fala, chamando, né, os bispos a apoiarem a Segunda Cruzada. O clero da França Oriental e da Baviera, que é dirigida essa carta. Eu vou ler um trecho dela para vocês aqui. O mundo cristão foi atingido pela notícia de que o Deus do céu vai perder sua pátria, pois é o país onde ele foi visto, ele, o Verbo do Pai, instruindo os homens e vivendo entre eles, na sua forma humana, durante mais de 30 anos. É o país que ele ilustrou com seus milagres, regou com seu sangue, adornou com as primeiras flores da ressurreição. Hoje nossos pecados o fizeram cair nas mãos de ferozes e sacrílegos inimigos da cruz, cuja espada devoradora semeia por toda parte a morte sobre a terra das antigas promessas. Logo, logo, se ninguém se opuser a seu furor, eles cairão sobre a própria cidade do Deus vivo, derrubarão os monumentos sagrados de nossa redenção, macularão os lugares santos que o sangue do Cordeiro sem mancha outrora regou. Já no seu ardor sacrílego, eles estendem a mão para se apoderar, ó dor, do leito sobre o qual aquele que nos deu a vida fechou os olhos por nós, nos braços da morte. Então, generosos guerreiros, servidores da cruz, abandonareis o santo dos santos aos cães e jogareis pérolas tão preciosas aos porcos? Mas vocês acham que eu usei uma linguagem muito violenta em relação aos muçulmanos na última aula? Essa São Bernardo está chamando de cães e de porcos, né? Quantos pecadores penitentes nesses lugares lavaram suas iniquidades com lágrimas e obtiveram perdão, desde que a espada de vossos pais afastou os pagãos que as desonravam? O inimigo da salvação percebe-o e se contorce de dor. Esse espetáculo
é para ele um tormento. Ele range os dentes de raiva, mas ao mesmo tempo ele suscita povos que são vasos de iniquidade e se prepara para destruir até os últimos vestígios de tantos santos mistérios. Se, que Deus não o permita, ele conseguisse apoderar dos lugares santos entre todos, essa desgraça irreparável permanecerá por todos os séculos vindouros como uma fonte de dores incessantes e para nós uma causa de vergonha e infâmia. Infelizmente, isso aconteceu. A segunda cruzada, ela fracassou, ela não conseguiu recuperar o condado de Edessa e Jerusalém ficou cada vez mais exposta. Eles foram perdendo de território em território até chegaram ao ponto de ter que mudar de capital. São Bernardo vai dizer, perplexo, que esse realmente era o maior teste da sua fé em toda a sua vida, o fato da segunda cruzada ter fracassado. Grandes figuras também, né, que na época muito conhecidas, como por exemplo o Abade de Suger, né, que vai atuar como regente quando o rei da França participou da cruzada, Luís VII na época. Quando ele participou da cruzada, ficou como regente o Abade de Suger, que é um homem também praticamente um dos fundadores da França, né? E é um homem muito conhecido também, de grande virtude, de grande conhecimento, de grandes talentos diplomáticos, né? Que também vai ser um outro pregador, um incentivador das cruzadas, e vai cair na mesma perplexidade quando ela fracassa. Essa vai fracassar sem culpa, né? A partir de então, a maioria das cruzadas, todas elas no fundo terminaram em fracasso, com exceção de alguns sucessos momentâneos, né? Mas no fim das contas era insustentável manter um reino cristão no Oriente durante muito tempo. No ano de 1187, né, já no final do século XII, Jerusalém vai cair, né, nas mãos de Saladino, né, que vai ser um dos grandes inimigos da cristandade, né, durante as próximas décadas em que ele governar o califado. Vai ser um dos homens mais poderosos do mundo islâmico, mas também algumas derrotas foram infligidas, né? Sofreu algumas derrotas. Como reação instantânea à queda de Jerusalém, em 1187, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, vai convocar uma nova cruzada, né? Essa vai ser uma cruzada principalmente inglesa, as outras foram principalmente francesas. Embora tenham, claro, reunido povos de toda a Europa, a terceira vai ser principalmente inglesa. E essa cruzada vai conquistar a ilha de Chipre. Então, é uma vitória parcial, mas não conseguiram recuperar Jerusalém, e o reino de Jerusalém, o reino cristão do Oriente, vai ficar só com um pequeno território que corresponde à Galileia, né, nos tempos antigos. E a capital, a cidade de Acre, né, que só vai cair 100 anos depois. Então, essas três primeiras cruzadas têm isso em comum. Elas foram motivadas realmente pelo desejo de salvar a Terra Santa, né, do Islã principalmente, mas também proteger os peregrinos, né, que sofriam muito nesse período. No período imediatamente anterior à primeira cruzada, não mencionei para vocês aqui, havia muitos casos de peregrinos que acabavam morrendo lá mesmo, porque chegavam na Terra Santa, não tinham dinheiro para permanecer ali e eram cobrados tributos abusivos, as pessoas começavam a passar fome e ficavam por lá mesmo, né? E morriam por lá mesmo. Então era muito complicado, né? A situação realmente era muito complicada. Então é o espírito realmente cristão. A partir da quarta cruzada isso vai começar a mudar, de fato, né? Essa vai ser convocada também como uma resposta à terceira, né? Essas foram todas seguidas, né? A segunda, a terceira e a quarta. A quarta cruzada vai ser uma reação ao fracasso da terceira em libertar Jerusalém.
embora já tivessem já o território de Chipre. Assim, uma cruzada curiosa. Convocado pelo Papa Inocêncio III, os cruzados decidem fazer embarcações para poder se dirigir à Terra Santa. Essas embarcações são feitas por Veneza, né? Os venezianos que constroem as embarcações cobram um preço exorbitante. Quando chega na hora de pagar, os cruzados não têm dinheiro para pagar. Eles tentam fazer uma nova cobrança entre aqueles que estavam presentes, mas mesmo assim não conseguem completar o valor. Então esse valor vai ser completado prestando serviços aos venezianos, né? E o Doge de Veneza vai dizer que ele precisava fazer a sua vingancinha, né, particular. Uma cidade vizinha que tinha uma desavença com ele queria destruir essa cidade. Então os cruzados, em troca das embarcações para voltar a Jerusalém, eles aceitaram participar dessa vingança. Chegando lá, isso eu já contei para vocês na primeira aula, a cidade existia um decreto do Papa que proibia que a cidade fosse atacada, e chegou um emissário quando a cidade estava cercada que disse: olha, quem atacar essa cidade por um decreto do Papa está excomungado, né? E o líder da cruzada não quis nem saber. Ele disse: não, então eu vou excomungado mesmo, né? E ataca o excomungado mesmo na cidade. Quer dizer, já é um outro tipo de pessoa, né? Duvido que os líderes das primeiras cruzadas fariam uma coisa assim. Simão de Montfort se retirou, que era um dos líderes da cruzada. Ele só vai participar depois da cruzada mesmo, mas aí ele se retira. E a cidade vai ser saqueada. Com o dinheiro eles vão pagar as embarcações. Quando travam contato com o herdeiro do trono bizantino, do Império Bizantino, que estava refugiado ali, eles decidem também participar, e aí vira realmente uma aventura mesmo, né? Decidem participar de um saque a Constantinopla, né? E portanto a rota da cruzada é desviada. Eles não vão mais à Terra Santa, eles vão para Constantinopla para atacar um outro reino cristão, embora fosse cismático, mas é um reino cristão, com a desculpa de que existia uma questão dinástica ali na qual eles estavam interessados. O imperador, eu creio que é Isaac II, né, foi Isaac II ou Isaac III, né, foi deposto pelo seu irmão, né, sob uma justificativa também de um problema dinástico antigo, e esse irmão vai prendê-lo, vai cegá-lo, né, e o seu filho se refugia, né, vai para a Europa Ocidental. E de lá ele passa a se tornar o herdeiro legítimo, se proclamar o herdeiro legítimo. E aí os cruzados decidem apoiá-lo nesse pleito, e vão até Constantinopla, destrói a cidade e colocam esse homem como imperador, né? Esse é o Aleixo IV, se eu não me engano. Isso, Aleixo III é o impostor, né, o seu tio, e Aleixo IV era o imperador legítimo. Acontece que assim que ele sobe ao poder, a primeira coisa que ele faz é tentar usar o resto, o que sobrava do tesouro de Constantinopla, para poder pagar os cruzados, né, em agradecimento pelo favor que eles prestaram. Então o resultado disso vai ser uma rebelião na cidade, e o imperador vai ser morto, né? Como uma retaliação pela morte do imperador, os cruzados vão saquear novamente a cidade, né? E aí vão matar pessoas, vão torturar pessoas, é uma coisa horrorosa. Quer dizer, não são mais cruzados com o espírito que tinham 100 anos antes, né? Essa cruzada foi um desastre, foi um movimento de excomungados para saquear um outro reino cristão. Isso mal pode ser chamado de cruzada. E vai servir para separar mais ainda os cristãos do Oriente de Roma, né? Poucos anos depois houve uma tentativa esdrúxula, né, de
converter os muçulmanos que ameaçavam a Terra Santa, enviando crianças para pregarem para eles, né? Esse 1212, esse episódio foi conhecido como Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças, existem relatos diferentes sobre isso, né? Os historiadores atuais dizem que foi muito menor do que os relatos da época dizem, né? Os relatos da época falam em 7.000 pessoas, né? 7.000 crianças, mas provavelmente era bem menos. Alguns dizem que saíram só algumas centenas, mas só algumas centenas é muita gente, e todos movidos por um visionário, né, alemão, uma criança também, um pastor de 10 anos de idade, chamado Nicolau, que teve uma série de visões, dizia ele, né, de Jesus Cristo, que dizia que queria que ele reunisse crianças para converter os muçulmanos na Terra Santa. E assim foi feito. Estranhamente, houve permissão para que isso fosse feito por parte das autoridades eclesiásticas, e mandaram pelo menos algumas centenas de crianças para pregar para os muçulmanos, né? E obviamente foram todas mortas ou escravizadas, né? Uma catástrofe. Então, a partir daí, o desgaste vai ser cada vez maior, né? Por mais que as outras cruzadas tenham um interesse mais... como é que eu vou dizer? Interesse de preservar a cristandade mesmo, né? E não só interesse econômico, como foi a quarta. O tipo de consideração estratégica já muda. Por exemplo, a quinta cruzada, o foco principal vai ser o Egito, e não a Terra Santa, né? Porque existiu o porto estratégico de Damietta, né? Essa cidade vai ser o alvo principal das próximas 3 cruzadas, né? A quinta, sexta e sétima. A quinta cruzada, ela foi chefiada pelos alemães, né? Ela foi foi convocada pelo Papa, e o Papa contava com a ajuda do Sacro Império, do Ducado da Áustria, que na época não era ligado ao Sacro Império, como logo depois passou a ser. Durante muitos séculos depois, o Arquiduque da Áustria correspondia também ao Imperador Alemão. Nessa época ainda não era a mesma pessoa. E, em terceiro lugar, o rei da Hungria, né? Que na época a Hungria era uma grande potência católica, né? O rei da Hungria e o Arquiduque da Áustria responderam à convocação do Papa, mas o imperador não, ele ficou esperando, vendo se existia uma possibilidade de negociar com os muçulmanos. Ele era um grande admirador da religião islâmica, era um homem que já tinha lido o Corão, que já tinha lido os Hadith, era um tariqueiro avant la lettre, do século XIII, né? E esse homem tinha uma simpatia muito grande. Ele queria estabelecer liberdade de culto para os muçulmanos dentro das suas terras, etc. Quando ele soube que os muçulmanos estavam dispostos a negociar com ele abriu negociações em separado, né? E arruinou a cruzada, né? O rei da Hungria teve que se retirar, né? E os austríacos foram vencidos. O porto de Damietta continuou com os muçulmanos. O Papa excomungou esse imperador, o Frederico II, não é o Frederico II da Prússia, que é do século XVIII, é o Frederico do Sacro Império, né? Foi excomungado. Alguns anos depois de ser excomungado, ele tentou desfazer a excomunhão através de um gesto heróico que convocou uma sexta cruzada, ele sozinho, né? Liderou as suas tropas para retomar o porto de Damietta, no Egito. Chegando lá, fizeram uma proposta a ele de negociação. Ele aceitou, comprou a cidade de Jerusalém. Jerusalém, que havia sido tomada já nessa época, quase 100 anos antes, foi devolvida, mas não de graça, né? Ele deu liberdade de culto para os muçulmanos e deu uma série de vantagens comerciais a eles e vantagens estratégicas, inclusive no plano militar, em troca da cidade de Jerusalém e do porto de Damietta. Isso, evidentemente, foi um fracasso, deixou o Papa furioso e fez com que ele fosse de novo excomungado. Então, excomungado pela segunda vez. Essa vez morreu excomungado mesmo. Mas, quer dizer, então, já mostra também que
isso já se parecia muito com esse tipo de consideração de razão de Estado, de interesse geopolítico, etc., que não é próprio do espírito do cruzado, né? Quem vai recuperar isso, e já no fim realmente do período das cruzadas, vai ser o maior de todos os reis da cristandade, que é São Luís. São Luís é quase que um símbolo da sua época, né, do século XIII. Vai ser um contemporâneo exato de Santo Tomás de Aquino, e um homem de grande valor. Não é à toa que foi canonizado. A sua biografia principal foi escrita pelo Senescal de Champagne, né, o Jean de Joinville, e ele conta, né, alguns dos acontecimentos, não milagres, né, acontecimentos extraordinários. São Luís, curiosamente, não fez nenhum milagre em vida, mas quis Deus, por causa da sua grande pureza, né, que ele, todos os milagres que ele relacionados a ele no período logo depois que ele morre são relacionados a curas de doenças, especialmente imundas. Então sempre cura de leprosos, cura de escorbuto, cura de, né, sempre de pestes, né, etc., de feridas. E São Luís, então, vai convocar a Sétima Cruzada como uma reação a dois eventos que foram simultâneos. Primeiro, a queda de Jerusalém, de novo, em 1244. Né? E, ao mesmo tempo, ele se encontrava à beira da morte, uma doença de causas desconhecidas, ou pelo menos na época desconhecidas, e pede, enfim, reza, né? Pede a intercessão de Nossa Senhora e é curado. E assim que é curado, ele decide fazer uma expedição para poder recuperar Jerusalém, né? Infelizmente, esse também foi um fracasso completo. E essa cruzada foi unicamente francesa, né? Claro que tinha soldados de outros países, mas ela foi realmente um empreendimento nacional francês, como a oitava também vai ser. As duas vão ser convocadas por São Luís. E essa sétima cruzada, ela começa bem. São Luís consegue tomar o porto de Damieta no Egito, desembarca em Chipre e tenta retomar Jerusalém, né? Ele tem uma investida fracassada em Gaza, tenta também tomar o Cairo antes disso, depois, mas acontece uma inundação do Nilo, eles não conseguem atravessar o Nilo. Mas o que acontece é o seguinte: São Luís é alvo de traições. Um soldado traidor andou espalhando o boato de que as forças islâmicas eram muito fortes e que eles seriam derrotados a qualquer momento. E depois, quando os soldados começaram a pensar em fugir, né, a debandar, ele espalhou que eles já estavam debandando, e aí realmente debandaram. Com isso, o rei ficou exposto, foi preso e teve que ter o seu resgate pago pelos templários, né, um resgate, valor altíssimo. Durante esse período que ficou preso, um dos períodos mais tristes da sua vida, né? Depois que ele finalmente é resgatado, a cruzada é encerrada, ele volta, ele descobre que a sua mãe morreu, a Branca de Castela, que também é uma mulher, embora não seja santa canonizada, mas é uma mulher de grande piedade, de grande valor também. Que fala-se muito sobre ela, o livro da Regine Pernoud fala muito sobre ela, que eu mencionei para vocês no começo da aula. Então, o que nós podemos dizer sobre esses empreendimentos militares de São Luís? Eles foram fruto de um espírito heróico, de um homem extremamente valente, mas que nesse tipo de ação
infelizmente não teve muita prudência, né? A Sétima Cruzada tinha um valor uma quantidade muito grande de homens, né? Eram 35 mil soldados enviados para o Oriente, então é uma quantidade, algo exorbitante mesmo. Valores superiores aos da Primeira Cruzada. Mas a coisa foi muito mal organizada, né? Já começou que demorou muito tempo para ser organizada, né? E muitos desistiram. O São Luís, ele fica doente no mesmo ano que Jerusalém é tomada, 1244. E a cruzada, eles só vão embarcar para a cruzada em 48. Então, 4 anos para organizar, né? Para se organizar. Mas são realmente tem certas coisas que é muito difícil a gente explicar só levando em consideração os desígnios humanos, né? Ainda mais quando é algo organizado por um santo, né? O fracasso ou o sucesso, isso aí pertence a Deus, né? Não a nós. São Luís é um homem de extrema piedade e que tentou de todas as formas cristianizar não só o Oriente, mas também educar o seu próprio país. As leis que São Luís fez eram extremamente educativas, né? E ele mesmo, na sua corte, diz o senescal de Champagne, o Joinville, que ele dava quase que uma espécie de catequese para sua corte, né? E sempre fazendo perguntas capciosas, tentando mostrar aquilo que existia dentro da alma deles. É um homem de uma sagacidade muito grande. Conta Joinville que, certa feita, o rei perguntou a ele se ele preferia estar em estado de graça ou que preferia estar em estado de graça leproso ou são em estado de pecado mortal. E Joinville já sabia o que tinha que responder, sabia o que era certo responder, mas ele disse, e veja que bonito, eu não ousaria mentir para o meu rei. E ele diz que, não, infelizmente, eu preferia estar leproso, eu preferia estar em estado de pecado que estar leproso. E São Luís vai dizer, poxa, que pena, porque você poderia ir para o inferno logo agora. Mas mostra, então, também o respeito e a reverência que esse homem tinha, né, pelo seu soberano. Vai ser Joinville mais tarde que vai começar o culto a São Luís, né? São Luís, logo depois de morrer, vai aparecer a ele na sua capela, da sua propriedade, e vai dizer que gostaria de morar ali dali por diante. E o Joinville entendeu na mesma hora que deveria fazer ali uma imagem de São Luís e começar a venerá-lo como santo. E pouco tempo depois, de fato, ele foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII. Já no tempo do seu neto terrível, né, Filipe o Belo, que perseguiu a igreja mais do que quase todos os reis da França, e que acabou com a Ordem Templária. Mas São Luís também, algumas coisas dele são polêmicas, né? Eu estou falando um pouco da vida dele porque eu acho que realmente é um símbolo do espírito da época, para nós entendermos melhor, entendeu? Por exemplo, ele baixou uma lei em que ele proibia a blasfêmia, punia a blasfêmia cortando-se a língua do blasfemador, né? Isso foi considerado um excesso. O próprio Papa pediu para que ele revogasse essa lei, ele de fato revogou. Mas isso também mostra um pouco, né, para nós o peso, né, que atos como a blasfêmia tinham, né, numa sociedade cristã, né? E que não tem na nossa, né? Eu estou me lembrando agora da nossa recente ação contra o Porta dos Fundos, do Centro do Bosco, né? Que mostra exatamente a nossa preocupação com isso, com o fato da blasfêmia ser uma coisa hoje não só banalizada, mas incentivada, né? E que nós devemos lembrar que isso em outros tempos foi punido cortando a língua do sujeito, né? Enfim, outra lei de São Luís que é muito contestada, essa realmente é um pouco mais contestável, mas que também não tem nada de anticristão, uma certa segregação em relação aos judeus, né? Porque os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi amarela nas suas roupas, né?
E ele fez uma lei proibindo os casamentos mistos. Realmente, isso, ainda mais nós, né, que somos posteriores ao século XX, e sabemos que coisas semelhantes foram feitas no nazismo, mas nada semelhante com o extermínio. São Luís jamais pensou em exterminar os judeus. A única coisa que ele tinha em mente, né, é o fato, e que é uma coisa da igreja mesmo, que a igreja sempre considerou que não só os judeus, mas qualquer povo, qualquer religião, né, qualquer que não seja cristã, qualquer povo que não aceite nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e aceite a autoridade da sua igreja, é um povo que é inimigo de Deus, entendeu? E não são só os judeus, né? Você vê as palavras que o Papa Urbano II e que São Bernardo dirigiam aos muçulmanos, né? Terríveis. O povo judeu também, além disso, pesa sobre ele o fato de ser um povo deicida, como sempre foi chamado, né? O povo que negou, recusou, né? Jogou fora a aliança que tinha com Deus, né? Foram os sumos sacerdotes que disseram: nós não temos outro Deus, outro rei senão César. E disseram também: se ele é inocente, que o seu sangue caia sobre nós. E pouco tempo depois Jerusalém foi destruída. Então, claro, sinal da vingança de Deus, né? Então, assim, já é dessa mesma época, num período um pouco anterior, um decreto do Papa Inocêncio III que vai no sentido contrário, que ele diz que os judeus não devem ser perseguidos, né? Então, essa contradição, até porque os judeus nos últimos tempos vão se converter, então eles têm um papel ainda na história da salvação. Então, em grande medida, isso é um mistério para nós, né? É claro que nós devemos respeitar, como devemos respeitar qualquer povo, né? Mas respeitá-los, mas não respeitar o seu erro, né? E a mesma coisa em relação à blasfêmia, né? Não deve haver liberdade para o erro, né? Isso é exatamente o ensinamento da igreja, que, aliás, é o que diz o Papa Gregório XVI, já no século XIX, quando condena o liberalismo, quando condena a liberdade de imprensa, inclusive é condenado pela igreja. Liberdade irrestrita de imprensa é condenado pela igreja, porque não deve haver liberdade para o erro, né? E São Luís, quando pedia para que os judeus fossem assinalados dessa forma, isso para nós, para a sensibilidade moderna, pode parecer uma forma de preconceito, de segregação. Realmente, isso me parece excessivo também, mas nós não devemos julgar com tanta pressa, não, né? A motivação é boa, né? E a ação pode ser um pouco exagerada, mas é correta. Então, assim, tudo isso aí mostra também um zelo, às vezes quase que excessivo, né, por parte desse grande rei, né, que foi perseguido desde o momento em que ele subiu ao trono. No momento em que se tornou rei, já houve uma conspiração de barões que queriam tirá-lo do poder, né, liderados, se não me engano, pelo barão de la Marche, né. Ele teve que... barão ou duque de la Marche, não me lembro. E ele teve que derrotar uma série de rebeliões nos seus primeiros anos de reinado, né. Mais tarde tem que passar pela humilhação da cruzada, da sétima cruzada, e de ser preso, ter que ter seu resgate pago, né, pela ordem dos templários. Mais tarde ele vai construir a Sainte-Chapelle, mandar construir a Sainte-Chapelle pelo simples propósito de conter a relíquia da coroa de espinhos de Nosso Senhor, que foi comprada, foi adquirida do Império Bizantino. Nessa mesma época, Santo Tomás de Aquino era professor na Sorbonne, né? É lá que ele rezava, na Sainte-Chapelle. Mas, enfim, isso para nós ilustrarmos um pouco a vida, né, de São Luís.
Mais tarde ele vai convocar uma oitava cruzada, que essa vai ser a última, que vai ser um fracasso absoluto. A oitava cruzada, como eu disse na última aula, ela começa no Egito e acaba lá mesmo, né? Antes ele tinha tentado converter o sultão de Túnez, né, na Tunísia, mas não obteve êxito, foi cercado e logo depois acaba ficando doente e na campanha mesmo ele pega uma doença, na época foi considerada peste bubônica, hoje dizem que foi escorbuto, enfim, ficou doente e morreu pouco tempo depois. Isso em 1270. Em 1291, finalmente, acontece o ataque final, que Jerusalém já tinha caído, mas existia ainda um resquício do reino cristão do Oriente na cidade de Acre, né, que fica na região da Galileia. E a região da Galileia vai ser atacada pelos muçulmanos, pelos turcos, e tem com isso seu fim o reino de Jerusalém, e as cruzadas não têm mais propósito, né? Mesmo depois das cruzadas, ainda vão existir muitas tentativas de unir a cristandade, principalmente tendo os muçulmanos como inimigo comum, né? A ideia do Islã como um fator aglutinador da cristandade vai continuar, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar na Batalha de Lepanto, né, que foi também um sucesso absoluto, contra as expectativas, né? Isso já no século XVI, quando começa esse sentido de cristandade vai começar a desaparecer, no século XVII, com Richelieu, quando ele vai entrar na Guerra dos 30 Anos do lado dos protestantes. Nesse momento aí, a cristandade realmente está arruinada. A fé católica continuava muito forte, mas a cristandade mesmo, uma civilização cristã, já não podia mais existir. Nem com aspectos paganizados, ela simplesmente já tinha deixado de existir. Bom, e cabe a nós também fazermos algumas reflexões a respeito da cristandade como um todo, né? Porque se as cruzadas são o fruto de uma cristandade, né, e se qualquer resistência armada, né, ao agressor só é legítima de fato com a presença de um príncipe, como diz Santo Tomás de Aquino, na questão que eu li para vocês na aula passada, ele se pergunta sobre a legitimidade da guerra, né? Ele diz que a guerra só é legítima se for convocada pelo príncipe. Ou seja, é preciso que haja uma autoridade civil, né, que convoque uma guerra. Então não existe um empreendimento militar de grande porte que seja espontâneo. E se houver, ele não é legítimo, né? Não é legítimo aos olhos de Deus. Não, uma turba que sai para, não sei, matar muçulmanos, isso não é uma coisa legítima. Então nós precisamos nos perguntar, né, por que não é possível fazer uma cruzada hoje em dia, né? Por que não é possível reagir militarmente aos avanços de um Estado Islâmico da vida, a não ser no âmbito geopolítico, né? É porque não existe mais Estados cristãos, né? E daí também a importância, né, se nós formos pensar não em resistência armada a nada, mas se nós formos pensar em organizar, né, uma reação da cristandade como um todo, mas em primeiro lugar é preciso recuperar a cristandade. É preciso que nós tenhamos um Estado que se submeta à autoridade religiosa, à autoridade da igreja, né? E infelizmente isso não existe mais. As cruzadas, elas são inseparavelmente, elas são um fruto de uma sociedade cristã, e que
cujo poder temporal está submetido ao espiritual. Bom, gente, é isso. Eu vou abrir para perguntas agora. Resumir um pouco as cruzadas.